Fala, meu povo! Estamos aqui no nosso Pode Crer. É um novo projeto que está começando hoje, junto com meu amigo aqui, Gabriel Firmino, doutor Gabriel, pastor Gabriel, mentor Gabriel. Estamos iniciando hoje, Gabriel, esse novo projeto. Eu já estou com muita expectativa, que é o Pode Crer. É isso aí. Deus colocou no nosso coração isso, né? Algo inimaginável. E a gente vai buscar trazer e fazer uma abordagem ligada à fé, aos negócios e como isso pode gerar em nós o crescimento dia após dia, né? Meu Deus, eu tô com expectativa muito grande, porque geralmente por exemplo, no meu caso, quem me vê como pastor só me associa ao lado da fé. Mas quando me vê com você, já associa fé e negócios. E para começar o nosso bate-papo de hoje, Gabriel, a gente está começando com o pé direito, a gente está começando lá em cima, porque nós temos um convidado mais do que especial. Esse cidadão foi um presente de Deus, tá? E gerou uma conexão muito grande com ele. E aí, quando a gente começou a alinhar esse projeto, já veio logo o nome dele. Vamos deixar primeiro. Vamos deixar ele se apresentar? Vamos deixar ele se apresentar. Mas peraí, deixa eu causar um suspense Então vai. primeiro. Deixa eu causar um suspense, porque o público em casa, assistindo, já está assim, quem será que é esse convidado, né? E a gente vai aprender muita coisa aqui hoje com ele. Mas antes, vamos lá. Deixa eu apresentar você, eu vou me apresentar para a gente ganhar tempo, para ganhar engajamento, para gerar expectativa para o convidado. Isso aqui é só para ganhar tempo. Vamos lá, eu sou o pastor David, pastor da igreja do Ministério Plenitude, e nós já nos conhecemos aí há mais de 12 anos, já conheço o Gabriel há mais de 12 anos, e estamos juntos nessa caminhada, iniciando hoje esse novo projeto. Então, quem vê o pastor David vê uma figura de um pastor, mas o Gabriel, além de pastor, é advogado, o melhor que eu conheço, e também é mentor. Vai lá, Gabriel, se apresenta aí. É isso aí. Público de casa. A fé nos conectou, né? Eu também, pastor, né? Já há alguns anos a gente serviu a Deus juntos no mesmo lar espiritual. E além de pastor, são 15 anos já advogando. Já aventurei na área de mentoria, de palestras, auxiliando pessoas em diversas áreas. É também conferencista, itinerante, é tudo, né? A gente vai juntando um pouquinho de cada coisa, né? E agora, pensou nesse novo projeto, inaugurando uma nova fase também da nossa amizade, da nossa história, né? Que bacana, hein? Que bacana. Isso aí. Então, o Pode Crer é uma nova fase, uma nova etapa, onde a gente vai juntar um pouquinho de mim, um pouquinho de você e dos convidados, para que o público de casa seja alcançado. É isso aí? Para gerar um crescimento, né? Então, pronto. E principalmente com essa ligação da fé e os negócios, né? Porque a gente encontra na Bíblia a resposta para todas as áreas da nossa vida. Então, em razão disso, é que a gente vai aqui descortinar tudo que a gente tem vivido na fé, aprendido, o conhecimento que a gente tem gerado, o nosso crescimento, para que isso transborde também na vida de quem for nos ouvir nas redes sociais, em tantos outros lugares aonde esses vídeos, essa mensagem chegar. Você falou uma coisa aí, eu já vou passar agora para o nosso convidado, que eu aprendi com você há mais de 10 anos, você vai lembrar. Você falou que a Bíblia tem resposta para tudo, né? Isso aí. E primeira vez que eu fui aconselhar uma pessoa, e eu te perguntei, Gabriel, eu nunca aconselhei ninguém, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei qual é o problema que a pessoa vai me passar, e você me disse, a Bíblia tem resposta para tudo. Se você se apegar na palavra, você tem resposta para qualquer problema que a pessoa trouxer para você há mais de 10 anos. É isso aí. E faz sentido. E a base disso aí foi por conta de nós termos começado o ministério tão novo. E as pessoas, quando olham pra gente, né, com esse semblante de novo, não tão novo assim mais, né? Sou jovem, você pega 10 anos atrás, as pessoas, quando vinham se aconselhar, buscar respostas, elas queriam ouvir as nossas experiências sobre aqueles assuntos. Nós não tínhamos experiência em todos os assuntos. E aí, o aconselhamento, o ensinar, o transbordar, não é com base só nas nossas experiências. É aquilo que as escrituras falam, né? Meu Deus. De fato, as escrituras, elas possuem resposta para absolutamente todas as coisas. Porque se fosse só nas nossas experiências, a gente não teria muita coisa para poder passar. O embasamento Seríamos da fé limitados. das pessoas seria raso e vazio. Pronto, sem delongas agora, já geramos pra expectativa para você que está em casa. Quem está conosco é o nosso amigo Rafael Manga. Ele é nutricionista, cristão, casado, entende tudo sobre saúde do corpo. E nós vamos falar hoje sobre saúde do corpo, saúde mental, saúde espiritual. Rafael, obrigado por ter aceitado esse convite, por estar aqui com a gente. Prazer, uma honra, meus amigos. Como nossos amigos aqui me apresentaram, primeiramente um prazer estar aqui.
Sou nutricionista já há um bom tempo. Eu costumo dizer que eu nasci nutricionista porque desde quando eu me entendo por gente, eu tenho essa veia de autocuidado, de cuidar da alimentação, de cuidar em relação à atividade física também. Sempre fui uma pessoa muito ativa. E com isso a gente conseguiu ter uma performance bem interessante na nutrição também. Mentor de nutricionistas, já mentorei mais de 300 profissionais ao longo da carreira, desde 2021. Essa história aí que você falou de mais novo aconselhando pessoas mais velhas, me identifiquei muito porque no presente momento, né, eu tenho mentorados muito mais velhos que eu, 45, 50 anos. Eu tenho 35 no presente momento que a gente está gravando esse podcast, agora em 2025. Então, tenho essa experiência também de mentorar pessoas que têm mais idade que eu. E eu costumo dizer que a conexão entre Deus e qualquer coisa na sua vida, ela é 100% o tempo todo. Então, se você não consegue, dentro do seu negócio, falar de Deus, seu negócio, na minha concepção, está fadado ao fracasso. Eu particularmente, tinha um cuidado muito grande antes de falar muito de Deus nas redes sociais. E depois que eu comecei a entender com mais profundidade a palavra, aí eu mesmo trouxe uma reflexão para mim mesmo. Ué, Rafa, por que você não está falando de Deus dentro do seu negócio, dentro de tudo que você faz, sendo que Deus está presente 100% do tempo? Né? Então, eu acredito que o que a gente tem em comum aqui, independente de qualquer coisa, é ter Deus presente. Inclusive, ele está aqui nesse momento, nesse podcast. Cara, que bacana, hein? Que bacana. Extraordinário. Nutricionista, pastor, advogado, que também é pastor. E quanta coisa boa a gente já liberou aqui nesse início de gravação. Uma coisa que você falou, Rafa, sobre mentorar pessoas mais velhas. Sim. E eu acho que algo que tem uma conexão muito grande com nós três aqui é sobre justamente o transbordar nas pessoas, independente do que a gente faz, Gabriel. E Rafa, eu acho que o propósito da vida está em a gente transbordar nas pessoas aquilo que a gente recebe de Deus. Então, não importa a faixa etária, você vai transbordar nas pessoas aquilo que você recebe sobre o cuidado do corpo, que está totalmente relacionado ao espírito. É o Gabriel passar aquilo que ele recebe e transbordar na vida das pessoas. E eu acho que isso é um destravar de mente. O Gabriel fala muito isso nas palestras dele. E Gabriel, você acha que faz sentido a gente transbordar aquilo que a gente recebe? A gente precisa transbordar, né? Todo tipo de conteúdo que a gente recebe, aprendizado. Eu acredito que ele deve servir para alimentar outras pessoas. E principalmente tem uma premissa, David, Rafa, que as pessoas elas têm a tendência de separar a vida, né? Uma vida secular que envolve as nossas atividades do dia a dia. Sim. E a nossa vida religiosa, né? Eu fiz isso durante muito tempo. É como se a gente tivesse exatamente esses dois mundos, né? Exato. A gente tem a vida religiosa, que a gente cumpre um rito indo para a igreja em um lapso temporal específico da semana, e a nossa outra vida, e essas duas vidas, elas não se comungam, mas na realidade não é isso, né? Exato. A vida religiosa e a vida secular, na verdade, é uma vida só. É uma vida. De maneira que a gente tem que respirar Deus e transpirar Deus em qualquer ambiente que a gente venha a estar, né? Eu imagino que na sua área eu tive o prazer de acompanhar algumas lives dele. Ele teve em São Paulo e ele lá fazendo live, dando mentoria para os mentorados dele. Eu queria que você tocasse nesse ponto aí. Legal. Porque teve uma que eu assisti em específico que ele estava ensinando sobre o corpo, sobre a atividade, né? Mentorando ali. E, de repente, ele foi movido na live, centenas de pessoas ouvindo ele. Ele foi movido pelo Espírito Santo para pregar. A live se transformou em culto. Exatamente. Virou um culto. Exatamente. E isso como acontece, as pessoas foram atingidas, isso acontece né? direto. Então, O que acontece? O assunto que a gente trouxe aqui para vocês, né? Performance empresarial. Como alinhar corpo, espírito e propósito para resultados extraordinários. Ao longo da minha vida inteira, eu sempre fui uma pessoa de muita performance. Eu fui uma pessoa que sempre buscou performar em qualquer área da vida. É corpo, então eu vou me tornar um fisiculturista. Eu fui tricampeão estadual. Depois a gente vai chegar nessa história. É questão de mentalidade, eu vou ter a mente mais blindada do mundo. E aí, quando eu entendi a importância que é o ser humano se alinhar com sua parte espiritual, porque isso foi tardio, isso foi de mim. Eu não tive uma criação cristã, né? Você não nasceu no berço cristão. Não. Assim, meus pais frequentavam a igreja e tudo mais, só que nesse formato que o Gabriel falou, domingo é dia de culto e de segunda a sábado é vida normal. E eu sempre fui uma pessoa muito incomodada com as coisas. Eu falava assim, cara,
comecei a estudar, entender um pouquinho. Quanto mais eu estudava a palavra, eu falava assim, cara, não faz muito sentido. Domingo eu vou na igreja e de segunda a sábado eu vivo uma vida que parece que nem é a mesma pessoa, porque o domingo parece que é um domingo sagrado, assim, no meu mindset. Aí depois que eu virei, cara, não faz sentido. Eu vou, quando der vontade agora, porque direto me dava essas... Eu falava, cara, eu tenho que falar de Deus aqui agora. Eu falava, não, tô dentro da minha live. Eu falei, quando eu batizei, eu falei com Deus, a partir de agora, não que o batizar é uma salvação, mas a partir de agora, eu vou viver 100% de acordo com aquilo que você vem me falando, que já vinha tocando. Fala do meu nome, a hora que der vontade, você tem que falar. Tem que falar, tem que trazer mais gente pro nosso exército. Despovoar o inferno e povoar o céu, né? Eu falei, beleza. E aí, a primeira vez que eu fiz isso, né? Falei, nossa senhora, como é que isso vai ser? Mas vamos embora. Umas 300 pessoas online. Aí eu comecei a falar, o pessoal alucinou. Que isso, esse Nutri fala bem demais, não é possível, é um pastor. Não, o Nutri é um pastor. E essa live específica que o Gabriel tá falando, eu acordei cedo, mais cedo. E aí eu falei, cara, eu tenho que falar de Deus para alguém hoje. Aí eu falei, quer saber? Se eventualmente essa academia aqui do prédio estiver vazia, eu vou fazer minha caminhada, vou abrir essa live aí, e se não apontar ninguém 10 minutos, eu vou começar a falar. Dito e certo. Eu entrei dentro da academia, comecei a fazer meu cardio. Falei, não é possível, tô dentro de São Paulo, rapaz. Isso aqui vai brotar, gente. Deu 10 minutos, não brotou. 15 não deu, 20 não deu. Falei, já era. E aí eu tava falando sobre performance de mente, de físico. Eu falei, mas sabe por que vocês não conseguem? Porque em absolutamente tudo na vida de vocês não sabem colocar Deus como realmente quem tá orientando. Vocês falam na teoria. Ajoelha lá no domingo, e eu falei, eu já fui essa pessoa, tá, gente? Ajoelha no domingo, não, Deus está no comando de todas as coisas. Mas primeiro probleminha que tem, não vai dar certo, eu não vou chegar no final. E aí vocês abandonam a dieta, abandonam a atividade física, porque na cabeça de vocês têm que dar conta de resolver alguma coisa que nem vocês que vai resolver, é Deus. Só que vocês não sabem agir como um cristão tem que agir. Se vocês aprenderem comigo aqui o tutorial, que eu vou passar para vocês, foi o que o Gabriel falou, olha só quem já errou bastante o tutorial da vida para quem quer ser cristão. Isso foi feito na academia? Eu na academia, caminhando, e mais 300 pessoas online, pô. Abriu o telefone e foi gravando Tinha lá. Coisa de quase 400 online ali. Mas que doideira. 6 e pouca da manhã ali. E aí eu falei, tutorial do cristão, hein? Presta atenção. Vocês vão fazer absolutamente tudo como se ninguém pudesse te ajudar, fazer tudo que você pode, mas tendo a certeza convicta que Deus está olhando e Deus vai cuidar de tudo. Se você conseguir ativar isso aí, você não vai ter ansiedade, você não vai ter depressão, você não vai ter estresse. A gente não é perfeito, isso eu falando na live, estou replicando o que eu falei. A gente é ser humano, a gente não é perfeito, você não vai ser um robô. Vai ter um momento que você vai ter um pouquinho de ansiedade, vai ter um pouquinho de sintomas depressivos, um pouquinho de estresse, mas toda hora que você lembrar isso aqui que eu tô te falando, calma aí, Deus está cuidando de tudo. Pronto, você já volta pro seu estado mental e aí você vai conseguir fazer sua dieta, vai conseguir fazer seu treino. Faz isso e depois vocês me contam se não vai dar certo. Aí o pessoal pirou. Falei, que isso, cara? O cara tá conectando o negócio de Deus com treino, com dieta. Eu falei, gente, não faz sentido eu tirar Deus de qualquer coisa que eu fizer na minha vida. Não faz sentido. Se o problema é porque vocês estão com ansiedade, porque o dia está desorganizado, não sei o quê, é porque vocês estão achando que vocês têm que dar conta de tudo. E não é vocês que vão solucionar. Às vezes você olha e fala, tem uma parede na minha frente, vou bater nessa parede. Aí quando você vai bater, Deus só faz assim, tira a parede. Você fala assim, ué, cadê a parede? Deus pode, nós não, hein? Eu não consigo derrubar uma parede, mas se Deus estralar, some. Só Deus é quem faz. Só Deus quem faz. É uma frase que eu uso, a gente coloca o pé e Deus coloca o chão, cara. Exato. Né? Ele falou uma coisa, Gabriel, muito interessante. E eu acho que tem tudo a ver corpo, alma e espírito. Né? São coisas que estão ligadas, né? A tricotomia humana. E Deus nos fez com essas 3 capacidades. E a gente aprende ao longo da vida que se eu cuido da alma, do espírito, por que não cuidar do corpo? Também do corpo. Esse é o caminho. E é uma exigência bíblica. Bíblica. Né? A Bíblia fala que a gente deve zelar pelo templo do Espírito Santo, né? E aí eu acho que hoje a gente tem um convidado aqui que vai nos auxiliar dando diretrizes de como a gente deve controlar e melhorar o nosso corpo. Ligando, Rafa, eu enxergo isso, né, fazendo o link disso que o David disse, da tricotomia, relacionada ao corpo, né, essa matéria visível que a gente tem, e como que isso influencia também na nossa performance, né? Perfeito. Como que você enxerga? E faz um panorama também, pode ser só uma percepção minha, deve ser sua também,
de como a gente tem enxergado um movimento no Brasil de várias pessoas se preocupando um pouquinho mais com o corpo. Vamos usar o nosso exemplo aqui? Com certeza. Pode ser? Pode, tem certeza? Claro. Você já perdeu quantos quilos nos últimos meses? Cara, nos 3 últimos meses eu perdi 8 quilos. E o start disso, eu fui almoçar com a minha família na casa de uma família de amigos. E lá tem uma bendita de uma balança, cara. Uhum. Eu acabei de almoçar e resolvi subir na balança. 92,5 quilos. Eu nunca tinha chegado nesse peso na minha vida. Uma vez que o Gabriel me deu um start há mais de 10 anos, eu tinha chegado em 90. Ele me deu um start e eu consegui, na época, perder 10 quilos. Correr, caminhar, Aí a gente fez um monte de coisa, academia. Mas eu cheguei em 92,5. E eu já estava observando algumas coisas, o meu corpo reagindo a isso. Sono já não estava mais o mesmo, muitas dores, incômodo, até mesmo a questão de ansiedade que o Rafa acabou de falar. E aí deu um start, cara. Deu um start. E eu falei, cara, eu preciso mudar minha mente com relação a isso. Porque se eu prego que nós devemos cuidar da alma, do espírito, e sou negligente com o corpo, a minha mensagem não é completa. Exato. E aí, a Dani, minha esposa, ela empolgou com isso, começou a encontrar alguns nutricionistas, foi onde eu conheci o Rafa. Antes de você me apresentar a ele, eu já comecei a ver os vídeos dele, falei, cara, eu preciso... Urgente. Aí, academia, reeducação alimentar, e nessa brincadeira já foram 8 quilos embora. Não, então, muito bom. foi na minha vida. A gente está em maio, de janeiro até aqui, eu perdi próximo de 8 quilos também. E foi esse start... E a diferença no corpo é gritante. Disposição. Até ministrando na igreja, quando a gente está muito acima, a gente não consegue desenvolver. E quando acaba ali, 40 minutos falando, a gente está exausto. Exato. Agora, A disposição a gente cria disposição. Dá vontade de pegar mais uma hora. Isso aí. Então, de fato, aumentou. Não é só uma percepção, né, Rafa? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Maravilha. Olha só. Eu já acompanhei gente em mais de 23 países. E foram milhares de pessoas que a gente acompanhou ao longo dessa jornada, eu como nutricionista. Hoje a gente tem uma consultoria que chama Dieta e Treino Sem Frescura. A gente conseguiu, graças a Deus, viabilizar, literalmente, né? Graças a Deus a gente conseguiu viabilizar o que era um grande sonho, porque para acessar o Rafael Manga com consulta, o valor do investimento é um valor maior. E eu falei, eu tenho que trazer isso para pessoas que não tem esse poder aquisitivo. Hoje a gente tem dieta e treino individualizado no WhatsApp da pessoa, suporte, acompanhamento por apenas R$ 37,90. Vocês têm noção? Cara, fantástico, hein? A gente tem um time incrível treinado para poder entregar essa qualidade de acompanhamento e a minha supervisão. E qual é o grande diferencial da nossa metodologia? É que ao invés de vocês terem que se adaptar ao plano, o plano se adapta a você. Por isso que o nome é Sem Frescura, porque... a pessoa não pode tomar um refrigerante zero porque o refrigerante zero não é saudável. Tá, eu tava doido para fazer essa pergunta, mas cara. refrigerante zero não é saudável? Calma aí, amigo. Vamos avaliar. Qual o consumo que vai fazer com que a pessoa tenha um determinado risco de saúde? Se ela tomar 70 latinhas durante anos, todos os dias. Quem é que vai tomar 70 latinhas todos os anos? Então, eu já ouvi o consumo moderado não vai causar nenhum tipo de problema de saúde. Por isso que é dieta sem frescura. O que é mais saudável? Um suco de uva integral ou a Coca Zero? O suco de uva integral. Mas o que tem 0 calorias e que vai te ajudar mais no emagrecimento? A Coca Zero. Rafa, me explica uma coisa. Eu estava doido para te fazer essa pergunta. Vai no raciocínio aí. Sim. As pessoas, quando a gente fala da Coca Zero, Gabriel, eles falam, mas não tem açúcar, mas tem o sódio. Sódio é muito... A quantidade de sódio é muito tranquila para o consumo diário, muito tranquila. Outros alimentos que a gente está ingerindo ali tem o mesmo sódio que a Coca Zero. Exatamente. E a gente não percebe. E daí, qual é a grande dificuldade das pessoas? Querem extremar demais para poder conseguir ter um determinado resultado e elas não conseguem ter adesão. Então, o grande jogo é você ter um plano que você consiga seguir e que se adeque à sua realidade. Antes de vir para cá, eu falei, Gabriel, vida real. Acabei de almoçar um sanduíche integral em UPRO. Por quê? Não ia dar tempo de eu ir em casa, pegar minha refeição, fazer a refeição normal, arroz, feijão, carne. Não ia dar tempo. Okay. E aí eu fiz uma refeição substituta. É a ideal? Não, mas é melhor fazer a refeição do que não fazer. Okay. Só que no contexto geral, no final do dia, eu consigo manter meu planejamento ok, porque eu faço o jantar com uma refeição de arroz, feijão, salada, legumes. Esse que é o jogo, é fazer com que o plano se adapte a você. Então, vamos lá, deu o horário do almoço, não deu para poder almoçar, eu vou deixar de comer? Não. Eu vou comer algo errado? Não. Adapta.
Faz uma adaptação. E com isso, no médio e longo prazo, você ganha em performance, você consegue ter mais qualidade de vida, você consegue, igual o próprio pastor Gabriel falou, consegue até pregar mais. Então, assim, não, só tem benefício. E você também não pode negligenciar, a gente falou de alimentação, a gente falou de treino, a gente não pode negligenciar também no sono. As pessoas pecam demais no sono. É um grande pilar de dificuldade porque internet hoje está acabando com todo mundo. Sim. A pessoa fica pendurada no celular até meia-noite, 1h da manhã, dificuldade para acordar no outro dia e rende muito menos. Eu sou igual o velho, eu acordo 5h da manhã, 10h30, 11h eu estou apagando. A diferença no seu rendimento no dia é abrupta. É abrupta. Essa semana... Quanto mais cedo, mais o dia rende, mais produtivo é o dia. Não tem para onde correr. Assim, eu não digo que uma pessoa necessariamente tem que ter esse costume de acordar cedo. Cada pessoa tem a sua forma de performar muito. A minha, em particular, se eu consigo acordar às 5h da manhã e eu consigo praticar minha atividade física já como a primeira atividade do dia, eu já começo o dia com o pico lá em cima, já conseguindo ter uma performance muito mais interessante. Rafa, uma pergunta. Te cortando rapidinho, uma pergunta. E com certeza a gente vai ter vários telespectadores assistindo esse podcast, essa gravação. Sim. Questão do sono. E a pessoa que tem uma rotina, eu vou falar por mim, tá? A pessoa que tem uma rotina mais à noite, uma rotina mais pegada à noite. Eu sou pastor. Sim. Culto na igreja lá acaba 9 e pouca da noite, 9h30, 9h40. Acaba o culto, eu vou conversar com os irmãos e tal, aquela coisa toda. Depois do culto saio para comer, vou chegar em casa próximo da meia-noite. É a rotina de qualquer pastor, da maioria dos pastores hoje. Eu tenho minhas crianças lá em casa, Gabriel tem as dele, né? O Gabriel ainda consegue estabelecer uma rotina mais tranquila do que a minha com relação a horários, creio eu. Mas tem as crianças, a gente vai organizar tudo. Normalmente, geralmente, eu durmo 1 hora. Isso sem o deitar na cama e ficar rolando vídeo ali. Para mim, acordar às 5 já é mais difícil, porque a minha rotina à noite ela é mais puxada. Eu estou falando de dia de culto, mas tem reuniões que geralmente são feitas à noite, visitas, encontros, uma série de coisas. Como adotar uma boa rotina de sono para que isso não afete no meu corpo, para quem tem uma rotina de vida mais tarde? Vamos fazer do jeito que eu gosto de fazer em todas as minhas lives. Eu gosto de entregar tutorial. Porque qual é a vantagem de você entregar tutorial? Eu gosto de chegar para a pessoa e falar assim, você está com essa dúvida, né? Eu vou te mostrar como é que eu faço, você vai ter a clareza do caminho e aí você vai adaptar para sua realidade. É a forma mais fácil de eu te dar uma resposta. Ok. Olha só, trouxe para vocês aqui bem organizado toda a ideia para a gente poder mapear a rotina do Rafael Manga, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, e vocês vão conseguir olhar e falar, nossa, eu consigo fazer dessa forma na minha rotina. Qual é o nosso tópico aqui? Performance empresarial. Como alinhar corpo, espírito e propósitos para resultados extraordinários. O primeiro tópico que a gente falou, corpo, que é a fisiologia do alicerce para ter performance empresarial. Então, primeira coisa que a gente vai olhar, como cuidar do corpo, sono, treino e alimentação, que a gente falou, que sustenta o foco, disciplina, energia necessária para liderar e executar. E a diferença entre estar ocupado e estar em alta performance. Segundo ponto que a gente vai elucidar aqui, o espírito. A inteligência emocional que a gente tem que ter e a conexão com algo maior. Vou falar algo maior, mas para nós é Deus. A importância da saúde mental, da fé e da espiritualidade. Coloquei com sem religião, mas para nós só existe com religião. E o equilíbrio e o quanto que isso é conectado com o equilíbrio emocional na jornada empreendedora. E como cultivar a paz interior em meio ao caos dos negócios, porque a gente vive no caos dos negócios. E o terceiro pilar da minha rotina, que é o propósito. Você ter a clareza, direção e resultados que realmente importam. O impacto de ter um porquê forte e claro por trás do que você faz. Isso é muito importante. Como alinhar decisões empresariais com valores pessoais e gerar resultados extraordinários, sustentáveis e com significado. Aqui estão os 3 pilares. Agora, sem olhar nada. Li aqui para vocês os 3 pilares para vocês. O escopo, né? O escopo. Quando eu acordo, eu coloco a minha rotina com ordens de importância. O que é mais importante para o meu dia e o que é menos importante. E quando eu digo mais importante e menos importante, está no sentido de preciso executar para hoje e posso executar amanhã ou depois. Não que, por exemplo, uma mensagem do Gabriel não seja tão importante quanto um compromisso X. Mas calma, eu consigo responder o Gabriel mais tarde? Então vamos colocar isso de forma muito organizada. Primeira prioridade, que era a que eu deixava por último, a minha falha na minha rotina.
Hoje eu acordo todo santo dia, eu faço devocional. Porque uma coisa que eu falo nas minhas lives, Gabriel também viu, que eu falei sobre exatamente esse ponto na live, que eu falei assim, olha, no dia eu tava de regata, né? Aí eu falei assim, vocês estão vendo aqui um corpo com musculatura. Vocês olham pra mim e falam, nossa, nutricionista musculoso, legal. Só que se eu não tiver o espírito fortalecido, de nada adianta isso aqui, ó. Porque isso aqui, ó, um mês sem treinar comendo errado, é vala. E para eu manter isso aqui blindado, o espírito tem que estar blindado. Então, a primeira coisa que eu faço no dia, porque Gabriel falou exatamente a frase que eu repito, por que você batizou? Por que você faz devocional todo dia? Você faz isso porque é obrigado? Eu falei, gente, deixa eu falar um negócio. Todo mundo aqui vai trabalhar todo dia porque é obrigado, né? Porque é adulto. Então, você tá achando ruim que você tem que fazer o devocional todo dia? Você tá querendo negociar um tempinho ali de 20 minutos, 30 minutos? Necessidade, né, cara, que nós temos. Não. Não vamos pensar por esse lado espiritual. Vamos fingir que nós não somos cristãos Okay. E que nós somos do mundo mesmo. Porque eu gosto de fazer esse exercício. Eu falei, não, esquece que eu sou cristão. Eu já fui aí do seu lado, vou falar a mesma língua que você. Eu todo dia vou trabalhar porque eu tenho que trabalhar. Eu todo dia vou treinar porque eu tenho que treinar. Então tudo bem, vai, faça o devocional todo dia porque você tem que fazer. Agora, eu te desafio a começar a fazer isso e você não ficar forte espiritualmente. Eu te desafio você começar o seu dia fazendo devocional e você já não acordar blindado e pronto para o que aparecer. Para quando chegar um problema que você olhar assim e falar assim, eu não sei como resolver, você tá tudo certo. Eu não sei hoje. Deus vai me dar clareza. Então, eu já começo o meu dia ali com 20 a 30 minutos de devocional. É a conexão espiritual. Exatamente. E Rafa, rapidinho. Sim. Você falou um ponto e eu não posso guardar aqui, né? O que vai descendo aqui. E eu quero até ouvir o Gabriel sobre isso também. Sobre a questão a primeira coisa do dia, ser o devocional. É o nosso contato espiritual com Deus ali. E eu vejo um erro que eu já cometi, e hoje eu não cometo, mas eu blindei minha mente com isso, mas vejo pessoas cometendo esse erro, que é o de abrir o olho, a primeira coisa, pegar o telefone e começar a se conectar nas mensagens e começar a responder pessoas ainda na cama, cara. Era o meu erro. Cara, enquanto eu não acordo, não faço o meu café, não faço o meu devocional, não faço a minha conexão com Deus, a minha conexão com a minha família, esposa, meus filhos, depois de ter feito a minha conexão com Deus, eu não respondo ninguém. Exato. Porque não tem, no meu ponto de vista, tá? Urgência maior que essa. Não tem. Gabriel, é mais ou menos assim com você também? Porque você é muito solicitado. Você, além de pastor, é advogado. Hoje o celular, infelizmente, se torna uma ferramenta de trabalho, né? Então, assim, não é só para entretenimento, né? A gente fica no dia a dia. A minha rotina me ajuda um pouco, porque os meus filhos estudam na parte da manhã, então não tem muito tempo, não. Olha aqui em negócios. Quantas mensagens que tá marcando ali? 1028. Isso aí. 1028. Eu zerei hoje, pô. É isso aí. Então, assim, nunca eu vou conseguir zerar isso aqui. Isso aqui eu já coloquei na cabeça. Eu não vou conseguir zerar. Então, é exatamente isso que foi meu erro durante 32 anos e pouquinho. Porque quando eu batizei, eu virei uma chave dentro de mim. Eu falei assim, já que toda vez que eu viro uma chave, eu decido fazer uma coisa, eu vou fazer bem feito. Então, a partir de hoje, eu tô batizado, eu sou cristão raiz. Todo dia eu tô orando. Todo dia eu tô fazendo meu devocional. E eu já experimentei, tá? Eu já experimentei ficar assim uns 10 dias sem fazer de manhã para poder ver o impacto. Eu fico frágil. Não tem jeito. Eu fico fragilizado, vulnerável. Às vezes eu olho assim e falo, meu Deus, como é que esse problema pequeno conseguiu me abalar durante o dia? Porque eu não tinha buscado na palavra. Aí me perguntaram um dia, tá, então você faz esse negócio aí de manhã que você falou, esse negócio aí, não falaram o nome, esse negócio aí de manhã, então você acorda blindado. Eu falei, amigo, deixa eu falar, qual é a vantagem desse conhecimento? Que ele não é meu, é o tutorial da vida. Então, às vezes, aquela palavra não conectou com o dia. Beleza, mas o conhecimento já entrou aqui. Aí, depois de 2 dias, acontece um negócio. Tá ali. A palavra de domingo, filho. Já tem a resposta. Valeu, tchau. E eu já sigo o meu dia. Então, esse nível de inteligência e fortalecimento espiritual é igualzinho da academia. Por isso que eu já começo fortalecendo a minha mente e espírito. Sua base, né? Minha base. Então, ali que eu já fiz 20, 30 minutos fortalecendo, ninguém tá acordado. Por isso que eu falo muito cedo. Mas aí, Rafa, eu acordo um pouquinho mais tarde. Não tem problema. Segue o mesmo flow aí, tá? Acordou 8, acordou... Não tem problema. Seu dia vai começar... Prioriza... Primeiro momento, mente e espírito. Aí eu vou pro segundo momento, que é o momento de ir pra academia e treinar. Isso, claro. Não, mas guarda esse aí, calma. Guarda esse segundo momento aí pra gerar aquela expectativa. Sim. Pra gente fechar essa parte aí do primeiro, né? Que é a ligação com o espírito. Certo. Eu tenho uma rotina e ele falou a dele e tá tudo linkado. É por aí? É isso aí. A
Você já caiu nesse vício também, Gabriel, antes de inverter as prioridades? É natural, né? Acho que todo mundo, né? Todo mundo. A gente acaba sendo levado por essas demandas. Né? Ansiedade. Essa ansiedade é o mal do século, né? Nossa, e aquela resposta? Eu tava precisando daquela resposta hoje cedo. Aí você já olha e já quer ir matar. E quando você vê, você já perdeu muito tempo ali. Essas distrações, elas acabam interferindo até na nossa performance. Você é do time que acorda mais cedo? Eu tento fazer depois, né? Hoje, por exemplo, dentro da minha rotina que eu chego no escritório bem cedo, eu consigo ali ter um momento inicial ali, faço Você leva as crianças para a escola? Hoje a minha rotina é uma rotina interessante, porque às 6h20, 6 horas a gente já está de pé. Levo as crianças à escola, elas entram às 7h, e aí 7h10, 7h15 eu já estou no escritório. Então, eu tento manter nessa fase inicial ali no escritório uma conexão antes de me preparar também para começar a trabalhar. Depois você vai ter o momento de responder as demandas e tudo. É isso aí. E aí já era, porque depois que engrena o dia vai embora. Aí eu tenho um fluxo de trabalho no escritório, né? O horário tal eu respondo WhatsApp, o horário tal é e-mail. Eu tento ter uma organização para conseguir adequar também e entregar o meu serviço. Exato. Ela tem uma distância e uma organização interna lá. Mas o primordial é estabelecer essa conexão. Por que eu fiz questão de citar um pouco da minha experiência e um pouco da do Gabriel, com base, Rafa, no que você disse aqui? Porque eu vejo que tudo isso está relacionado ao planejamento do dia. Exato. As pessoas querem viver um dia sem planejar ele, cara. O grande problema está nisso. A única coisa que eu acho negociável em tudo que eu vou falar até o final da minha rotina é o primeiro momento. É o primeiro. É o primeiro momento. Porque daí pra depois você consegue adaptar. Por agora exemplo, a gente vai entrar no segundo. Por exemplo, como é que é o devocional do Rafa? Eu não ganho nada poder falar isso aqui, tá? Simplesmente porque foi o que eu me encontrei. Café com Deus Pai. Eu entro ali, leio o que ele falou na palavra do dia, ele sempre dá uma sugestão da parte da Bíblia, eu vou lá na Bíblia e aí eu começo a esmiuçar. Nisso eu tenho orgulho de mim, tá? Porque antes, quando eu li a Bíblia, eu achava assim, eu falava assim, meu irmão, isso aqui é mandarim. Eu olho e falo assim, eu não tô entendendo nada. Eu olhava e falava assim, tá, mas o que isso tem a ver? eu li a Bíblia, eu tinha essa percepção, eu li e falava assim, tá, mas o que você tá me dizendo? Hoje, quando eu já leio, eu falo, já entendi. Tô lembrado que esse cara é o bichão aí mesmo. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Então, assim, de tanto ler, você vai pegando a sabedoria. E aí, as pessoas têm medo de falar, nossa, a Bíblia tem uma linguagem muito difícil e tal. Tá, você quer aprender inglês, quer aprender espanhol, mas você não quer aprender sobre a palavra. A palavra de Deus. Que é o tutorial da vida. Sim, sim. E por isso que a maioria das pessoas tem uma rotina muito bagunçada e com pouco rendimento. Quando você passa dessa prioridade, né? A sua conexão com Deus, o seu devocional, sua oração, ok. Você vai cuidar do corpo, no seu caso. Na grande maioria dos casos, eu já coloco aquele primeiro setor para ir na academia. Porque algo que eu validei comigo e cada um tem que validar consigo mesmo. Mas eu, Rafael, tinha uma rotina que eu fazia o dia simplesmente acordando, como o Gabriel falou, acordava e, não, já tive a palavra domingo, eu vou com ela até o fim. Vou com ela. Eu tive a palavra de domingo, eu vou com ela até sexta-feira, até sábado, meu amigo. Depois domingo eu tenho outra recarga. Tem outra nova. Mas assim, já tem um bom tempo, tá, gente? Que eu já sigo uma vertente muito mais conectada com Deus e tudo mais. Só que eu vi a diferença quando eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui nem que seja na base da obrigação. Uma hora isso aqui vai ficar automático para mim. E hoje tá automático. O dia que eu não faço é igual o dia que eu não vou treinar. Se eu não faço o devocional, é exatamente igual eu não ir na academia. Eu olho e falo assim, tá faltando. Até porque... Tá faltando tônus muscular espiritual aqui. Isso, você falou a palavra. Eu ia falar agora, tônus. musculatura espiritual. Isso aí. Porque tudo é na base do exercício, correto? Quantas vezes eu falei pra minha esposa, minha mulher fala assim, tal coisa. Eu falei, Deus vai dar a resposta. E falou assim, nossa, você fala na tranquilidade. Eu falei, se eu sei que Deus vai dar a resposta, por que eu vou ficar doido? Eu falei, não, relaxa. Cara, maioria esmagadora das vezes vem até no tempo mais rápido do que a gente imaginava. Eu era péssimo de leitura. Quando eu conheci esse camarada, eu detestava ler, eu tinha preguiça de ler. Você lembra, Gabriel? Eu lembro dessa fase. Aí ele me perguntou assim, tá lendo o livro que eu te emprestei? Eu falei, cara, tô lendo aos poucos. Nem eu gosto muito de ouvir. Aí ele falou, cara, você não gosta de ouvir, você tem preguiça de ler. Você lembra do conselho que você me deu do chocolate? Lembro. Você gosta de chocolate? Gosto. Cara, pega um chocolate, quando você lê 10 páginas, come um pedacinho de chocolate que o seu organismo vai entender
que ele está sendo recompensado por aquilo que ele fez. Eu falei, cara, isso é domar cachorro, cara. Calma aí, que isso aí funciona, vai gerar um corte. Isso aí. Explica aí, calma aí. Senão vai comer uma barra de chocolate aqui quando fizer o vídeo. Como é o cara que tá é, falando de cuidado do corpo e eu falo do chocolate. Depois, aproveitar o Rafa, ele vai falar se tem algum chocolate que é recomendável para quem está cuidando da saúde do corpo. Tá, Rafa? Guarda isso aí. Você vai entrar na parte da musculatura física agora. Sim. Mas isso é importante. Eu, com preguiça de ler, a Gabriel falou, cara, treina a tua mente para ela começar a ter prazer na leitura. E ele me deu um conselho há 12 anos atrás. E que valeu para mim, cara. Lê 10 páginas, pega o chocolate que você mais gosta, um pedacinho, um quadradinho dele, come. Comeu, teu cérebro vai De fato. vai entender que aquilo gerou uma recompensa. Gabriel, é isso? É isso aí. Nosso organismo ele tem preguiça, se torna pesado e árduo. E aí a gente tem que conhecer, né, Rafa? A gente tem que se conhecer para, através disso, treinar o nosso corpo a fazer o que precisa ser cirúrgico. A oração é a mesma feito, coisa. Né? A gente treina a oração, o exercício espiritual, cara. É isso aí. É porque não tem como eu ter uma vida de devoção se eu não tenho diálogo com Deus através da oração. E também não escuto Deus falar. Porque quando a gente fala de escutar Deus falar, as pessoas imaginam que é um profeta chegando e falando, assim te diz o Senhor. Cara, Deus se manifesta, ele fala conosco através de quê? Da palavra. Olha só como que numa linha de raciocínio a gente conecta todos os pilares que eu falei e com o que você falou aí. Eu falei que de manhã eu acordo e faço o devocional. Isso é inegociável. Inegociável. Eu vou lá e faço. Não tem como. Ah, tá embolado o dia, atrás. Vou fazer, amigo. Porque eu sei que se eu não fizer, o dia não vai dar bom. E não é... eu acho. Não. Eu vou deixar, sei lá, uma pedrinha que eu tropecei e virar um problema. Agora, quando eu já vou blindado, eu falo, eu tô aqui, eu já cheguei, fiz a minha academia do exercício espiritual, meu tônus está ok. Se eu não consigo treinar, tá tudo certo. Final do dia eu sei que vai ter. Mas o espiritual esquece. Então, como você tinha perguntado... O espiritual comanda o restante. Exato. Não tem como. Pra mim, não tem como. Hoje não tem como. E eu espero fortemente que quem assistir isso aqui... Fazer o seguinte, eu vou fazer igual eu faço nas minhas lives. É pra qual câmera que eu falo aqui? É nessa? É nessa? Faz o seguinte exercício. Faz o que eu tô falando aqui agora, que eu vou finalizar o raciocínio. Experimenta fazer por um mês. Se não mudar nada na sua vida, você me manda lá no direct. Manga, isso é mentira, não resolve nada. Beleza? De manhã, devocional todos os dias. Se você não tiver uma palavra certa para poder fazer todo dia, eu recomendo, pelo menos que eu gosto muito, o Café com Deus Pai. Pronto. Fez o devocional? Não precisa muito tempo. Eu tenho preguiça. Tá, você tem preguiça? Toma vergonha na cara, mas tudo bem, vamos lá. 10 minutinhos para você fazer a leitura, ir lá na Bíblia, começar... eu li e não entendi nada. Fica tranquilo que eu também não entendia nada no início, tá? Entendia nada. Com o tempo, você começa a entender a palavra, começa a ver ela se conectando. Eu já vi esse cara na Bíblia, eu já vi isso aqui. E aí você já começa a assimilar. Daquela história. E quando você assustar, você já vai conseguir entender muita coisa. Vai chegar um tempo que você vai fazer isso durante, 6 meses, você vai chegar no culto, que às vezes você ficava lá meio com sono. Aí você fala assim, não é que eu estou entendendo o culto. Por quê? Porque você está fazendo o mínimo, 10 minutinhos, 15 minutinhos de leitura. Terminou isso, você vai colocar na tua cabeça. Eu tenho que ter um bloco no dia para me cuidar em relação à atividade física. Se der de manhã cedinho, melhor ainda para você não procrastinar. Se não der, inegociavelmente também tenta colocar na sua rotina. Eu vou de 7 às 8. Não deixa desculpa nenhuma do mundo tirar isso. Porque lembra, se alimentou o espírito e a teoria da palavra tem que cuidar do vaso de Cristo, que é o corpo. Estou falando alguma mentira? Você vai cuidar do corpo. Não deixa nada te desviar disso. No mínimo 3 vezes por semana você vai fazer isso. Se conseguir 5 vezes na semana, maravilhoso. E aí, por que a gente geralmente negligencia com treino, com alimentação? Porque a gente quer ter performance empresarial. Só que esses 2 pilares que eu falei aqui, para vocês, é o que vai fazer você ter muita performance empresarial. Então, você quer performar bem, você tem que seguir esses 3 pilares. E sempre a gente utiliza essa performance empresarial, realmente ter uma performance maior, conseguir faturar mais, conseguir ter mais rendimento, porque a gente fala, eu vou negligenciar aqui no treino, vou negligenciar na alimentação, vou negligenciar na palavra, não vou na igreja domingo, porque eu tô sem tempo, porque eu tenho que trabalhar mais. E aí, sabe o que Deus te ensina? Como é que você trabalha menos e faz mais. Entendeu? Então, se você quiser aumentar a sua performance, é isso. As pessoas confundem
ter alta performance com trabalhar muito. Alta performance é você trabalhar menos e conseguir ter maiores resultados. Por exemplo, hoje dentro do nosso ecossistema, nós temos mais de 40 colaboradores no total, entre sócios e pessoas que fazem parte do nosso ecossistema. Hoje até minha esposa faz parte do nosso ecossistema. Então, minha esposa hoje tem 1,3 milhões de seguidores. Eu tenho milhões de seguidores também com todas as nossas redes sociais. O impacto que a gente gera como grupo, como time, me permite estar aqui, por exemplo, hoje no podcast e o time trabalhando para mim. Isso é alta performance. Mas eu só tive essa clareza porque eu respeitei esses pilares. Então, se você quiser aumentar seu faturamento, vamos falar da parte que vocês gostam. Faturamento, performance no trabalho, conseguir bater as metas que você tem, eu desafio você cuidar da parte espiritual, mental, física e depois, com todo o tempo, você vai ter a maioria do tempo do dia para você poder cuidar do empresarial se você não vai utilizar essas horas com mais performance. Eu desafio. Perfeito. Um mês. Rafa, eu quero 2 perguntinhas. É bacana que passa rápido. Você tem noção aí do tempo aí? O tempo já tá indo embora, cara. Quando o papo é bom, ele vai embora, né? Assusta. Mas 2 questões, tá? E aí mais para um viés, pegando o link que você está dizendo, mas com um viés mais prático. Como que esse cuidado com o corpo, como um todo, quando eu digo corpo, não só a matéria, mas também ligado à saúde emocional e à saúde espiritual, com todas essas conexões que você está dizendo, qual é o efeito prático disso? Ótimo, gostei no da dia a dia para o empresário? Que pergunta. Para o trabalhador em geral, para o estudante. É um monte de gente que vai ouvir esse vídeo e as pessoas elas acabam focando mais no resultado do que no processo para chegar no resultado. Boa. Mas qual é o resultado? Né? Qual o resultado que se gera? Fala para gente. Eu posso até incluir uma outra classe nessa pergunta do Gabriel? Porque tem pessoas também que estão nos assistindo, que é o cara que acorda 4 horas da manhã para trabalhar, pega um ônibus lotado, vai para o trabalho dele, deixa a família em casa, o cara vai voltar para casa, vai chegar em casa mais ou menos 7, 8 horas da noite, e o cara fala, tá, eu quero viver isso, dentro da sua pergunta. Boa. Vamos lá. Eu vou ser bem direto para poder resumir, porque a linha de raciocínio vai fazer muito sentido quando a gente pegar início, meio e fim. Setembro de 2014, tive um acidente que eu bati de frente com a carreta, quebrei a perna, fui parar na cadeira de rodas. Nessa história foi 1 ano e meio para poder voltar a andar. Primeira coisa, não perdi a perna porque eu tinha um corpo muito bem desenvolvido em relação à musculatura. Primeiro feedback do médico. Ele falou, Rafa, você só não perdeu sua perna esquerda porque você tinha ela muito bem hipertrofiada. Se você fosse um cara sedentário, pode ser que você teria perdido porque foi uma fratura exposta muito grande. O que eu tive que fazer para poder recuperar e voltar a andar? Eu tive que fazer 3 cirurgias no total, passar por 7 ortopedistas e 263 sessões de fisioterapia. As 2 primeiras cirurgias não foram um sucesso absoluto. Na terceira, que aí sim, eu consegui voltar a andar com 45 dias após a terceira. Rafa, o que tem a ver com a minha pergunta? Qual a probabilidade que você acredita que esse cara aqui da cadeira de rodas ia conseguir e tá aqui no podcast hoje falando sobre alta performance? Então, a rotina desse cara aí que você falou do exemplo de ele tá pegando ônibus de manhã. Amigo, você tá na cadeira de rodas. Vamos pegar a muleta, vamos fazer 263 sessões de fisioterapia, vamos sair dessa posição. Nada contra a profissão que você está tendo, mas não é isso que Deus escolheu para você. Deus, para todo mundo, isso eu acredito fielmente, tá? Todo mundo, Deus dá uma oportunidade de você conseguir viver sua melhor versão, mas não é fácil. Se eu me entregasse, eu estava andando de muleta até hoje. Porque foram 3 cirurgias, não foi uma. Foram 7 ortopedistas, não foi um. Foram 263 sessões de fisioterapia. Teve época que eu fazia de manhã e de noite, que eu perguntei, doutora, se eu fizer 2 no dia, acelera? Acelera. Eu falei, eu vou voltar a andar, meu irmão. Mas eu vou de qualquer jeito. E a dor da fisioterapia, ela é compatível com a dor da fratura. Então, imagine quantas vezes eu senti dor. E por que eu trouxe essa história? Meu amigo, do mais alinhado que você tiver, você tem 2 pernas... Aliás, 2 pernas e 2 braços. Você tem saúde. E uma mente. Se você tem saúde e se você seguir isso que eu tô falando... Rafa, minha rotina é muito puxada. Não dá para fazer agora sem sair da zona de conforto. Tá, mas faz igual a mim. Fica 1 ano e meio, 2 anos saindo totalmente da zona de conforto, sofrendo, sentindo dor. É assim que a gente é moldado. Uma coisa que eu aprendi... Zona de conforto, né? Uma coisa que eu aprendi... Prende, né? Sabe o que eu aprendi antes de entender da palavra? Eu vivi ela. Aí depois que eu passei todo o processo, que eu comecei a entender a palavra, eu falei assim...
Ah, tá, rapaz. Então não é que Deus tinha um negócio contra mim que eu passei isso tudo. É o contrário. É porque ele gosta tanto de mim que ele falou assim: você vai passar isso aqui tudo, você vai superar. E aí, quando tiver um problema na sua frente, você fala assim: isso aqui é problema. Isso aqui que eu tô vivendo não é mais, não. Já passou pelo deserto para poder moldar. Todas as histórias da Bíblia que a gente tem conhecimento, e vocês têm muito mais conhecimento que eu, sempre tem um deserto prévio à glória. Então, amigão, se a rotina tá difícil, vamos se mexer. Vamos se mexer, vamos avançar. Porque Deus quer que todo mundo prospere, mas Deus não fala assim: tá, meu filho, fica sentadinho aí, vai. Isso, fica sentadinho aí que eu vou te dar a bênção. Deus não fala isso. Cara, você falou uma coisa muito interessante, né? Encontrar a melhor versão de mim. Gabriel, eu acho que você vai entender, e o Manga também, com muita clareza, o exemplo que eu vou dar aqui agora, eu acho que tem a ver, acho que eu entendi o que você quis dizer. É a gente querer fazer do lugar transitório o nosso destino final. Exato. Porque não tem problema em um cara ter um trabalho que ele vai acordar 4 e vai chegar em casa 8. Mas ele não pode fazer disso o destino, querer fazer disso o destino final da vida dele. É um lugar transitório, é o que você falou, Gabriel, sobre o processo. Domingo agora eu preguei sobre Elias. Elias chega diante de Acabe e fala: segundo a minha palavra, durante um tempo não vai chover sobre a terra. Deus olha para Elias e fala assim: Elias, sai daí agora e vai para o ribeiro de Querite, porque lá eu vou ordenar os corvos que te sustentem e você vai beber água da torrente. Elias vai, cara, sombra, água fresca e corvo todo dia levando pão e carne para ele. Acabe procurando ele por todas as nações para poder matar e não encontra o cara fala: poxa, aqui eu estou escondido. O cara que está me perseguindo não me encontra. Aqui eu tenho sombra, aqui eu tenho água fresca e aqui eu tenho corvo trazendo pão e carne. Você acha que Elias ia querer sair daquele lugar? Não. Só que ali era um lugar, o quê? Transitório. Chega um momento que Deus fala assim: Elias, levanta e vai a Sarepta. Por que Deus manda ele levantar? Vê se é isso que eu entendi, Manga. Porque Exatamente. ele se prostrou no lugar transitório. Exatamente. E Deus queria uma melhor versão de Elias. E finalizando, para poder ser cirúrgico na resposta para o Gabriel, eu dei uma volta. Aí agora sendo pontual. Todo dia eu dou um bom dia e falo assim: bom dia, pessoal, como é que vocês estão? 1.000 ou 2.000%? Várias pessoas já me perguntaram: por que 1.000 ou 2.000%? Por quê? Porque eu tenho saúde. Se eu tenho saúde, eu tô 1.000 ou 2.000%. Então, se você seguir esses pilares que eu tô falando, Gabriel, você, como advogado, você vai estar 1.000 ou 2.000%. O 100% do que o pessoal fala vai deixar de existir. Você vai para uma performance a mais. Exemplo, vocês em relação espiritual, vocês estão muito na minha frente. Vocês já têm uma carga, conhecimento, e essa hierarquia ela sempre vai existir. Quem estudou mais vai ter mais conhecimento. Eu tenho mais na parte física. Mas eu, com um pouquinho de tempo que eu tenho, que eu tô fazendo isso, eu tô vendo o leão que eu tô me virando, e aí eu começo a olhar para os negócios de antigamente, que eu falo assim: meu Deus do céu, por isso que era o leão? Por isso que tem um deserto na Bíblia? E aí você começa a olhar e começa a ver que tudo, mesmo as coisas que são ruins, trabalham a seu favor. Mas eu só consegui ter essa clareza tendo essa rotina, Gabriel. Então hoje, para mim, o dia tá péssimo, ele tá 1.000%. Eu tenho saúde, eu sempre faço isso aqui, ó. Ah, tá ruim? Tá, não. Eu tô andando. Aí se o dia tá voando, 2.000%. Mas por quê? Alimento o meu espiritual para me blindar quando minha mente fica me sabotando. Cara, aqui só BO, só problema. Esse BO, problema que eu tô falando aqui, muita gente queria estar no meu lugar. Aí eu, oh Deus, obrigado. Com certeza você vai me dar sabedoria. O corpo tá bem, que eu tô cuidando, eu olho assim e falo: eita, minha saúde tá boa. 80 anos eu vou estar correndo atrás dos meus netos. Ótimo. Empresarial. Então eu vou ter que dar um jeito de resolver essas coisas aqui. Olha só como é que isso se torna até um gatilho do bem. E eu acho que vale... Cara, o tempo tá voando, meu Deus. Eu acho que vale até um conselho, Gabriel. O Manga tá falando aqui toda a parte física, né? E a gente já tá dentro do empresarial aqui, no contexto do assunto. E para chegar no empresarial, a gente também já passou pelo lugar transitório. Mas eu acho que vale a pena você, como advogado, como um doutor... Porque tem muita gente, cara, que está nos assistindo também, que está concluindo a faculdade agora. E hoje o Gabriel é um dos advogados mais bem-sucedidos que eu conheço. Para mim, ele é o melhor que tem, cara. Ele é bom. O cara é muito bom no que faz. E o cara está começando a carreira agora. Mas o cara quer chegar onde você chegou, mas não vê o que você passou, de onde você veio. Sim. Né? Qual o conselho que você dá, cara, com base nisso que o Manga falou pra gente aqui? Tá, e tem uma conexão... E é uma palavra que vai conectar com tudo que ele diz. Sempre quando eu era abordado para explicar a motivação ou o segredo do sucesso. E aí,
entendendo o sucesso não só como ter riqueza. O sucesso é uma realização pessoal dentro de um cronograma, dos seus sonhos, aquilo que você idealiza, né? O sucesso. Eu sempre resumia o segredo do sucesso em uma palavra, que é a constância. A constância é a chave do sucesso. Porque às vezes não interessa qual é o lapso temporal que você gasta para concluir uma corrida. O importante é você concluir a corrida. Chegar lá. Então, aquilo que o Rafa está dizendo, que tange a cuidar do corpo, cuidar do espírito, aquilo que ele está reforçando de se obrigar todas as manhãs, e é isso mesmo, porque Paulo diz isso, que a gente tem que reduzir o nosso corpo à escravidão, né? O nosso corpo ele tem que nos submeter, né? A nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, ele deve pegar o nosso corpo e segurar ele. Então, a constância vai ser o segredo para o cidadão que está se formando em direito, para o cara que quer mudar o seu físico, tem que ter constância. Tem muita gente que começa... A nossa geração, ela começa e não termina. A gente se matricula em curso de inglês e não termina. A gente faz um monte de programa, contrata um monte de programa e não termina. Começa a ler livro e não termina. O problema é a ausência de constância. Às vezes também as pessoas querem ir muito rápido e aí perde fôlego no meio da caminhada. O segredo é... O cara se formou agora, o cara quer ser um bom advogado, o cara quer militar, quer ser um pregador do evangelho, quer ser alguém ligado, né, na área de nutrição e etc. É a constância. É por aí, não é? Com certeza. Foi cirúrgico. Cirúrgico, Você é nutri? né? Cara, o nosso amigo ali, eu esqueci, pode falar seu nome pra gente aí de novo? O Nicolas mostrou uma placa ali que só falta 5 minutos pra terminar, cara. Você consegue fazer a sua segunda pergunta? Faz que eu já Tinha uma segunda pergunta que você falou. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa pergunta para uma próxima ocasião. A gente vai ter que trazer o Rafa de novo aqui. A gente vai ter que fazer isso. O assunto vai ter demais. Gente, para quem tá assistindo, eu vou dar um conselho que eu gostaria de ter... Aliás, eu ouvi, mas eu não levei em consideração. Aproveita e já vai fazendo suas considerações aí também. Eu gostaria de deixar aqui uma ressalva para vocês, principalmente os jovens, tá? Sempre eu, Rafael, tô falando eu, tá? Eu, Rafael, sempre olhava assim, esse negócio de pessoal ficar falando demais de Deus, bota Deus em tudo, isso não tá certo, tem hora certa para poder trazer a palavra. Só que Deus, ele tá presente em absolutamente tudo aquilo que a gente faz. Eu não sou a favor de você utilizar Deus como muleta, Deus como remédio, mas se você tem Deus intrínseco ao longo da sua rotina, se você realmente alimenta essa fé, alimenta esse músculo espiritual, quanto mais pessoas falando isso, melhor. Eu acredito que Deus permitiu que eu alcançasse um relativo sucesso humano como nutricionista. Tenho uma rede social muito engajada, muito grande, são milhões de seguidores, para poder impactar a vida dessas pessoas. E a melhor forma de fazer isso é dar clareza para elas que, sim, nós somos dependentes de Deus. Então, sejam extremamente dependentes de Deus. Esquece esse negócio de sou autossuficiente, eu resolvo tudo, que a gente não resolve nada. Conselho que eu tenho para a tua vida, tutorial para a vida, esteja com Deus o mais próximo que você puder da sua vida. Chega a arrepiar. Você vai ver milagre acontecendo na sua frente. Eu sou um milagre vivo, por exemplo. Eu bati de frente com a carreta e estou aqui falando com vocês. Cara, extraordinário, né? Que conselho para fechar, hein? Que conselho. Rafa, se as pessoas quiserem te achar na rede social, fala aí o seu Isso é fácil, é nutri.rafaelmanga no Instagram, TikTok, QI, YouTube e Threads. Todas as redes sociais, nutri.rafaelmanga. É isso aí. Para quem quiser emagrecer comendo tudo que gosta, só entrar nas nossas redes sociais e clicar no link da bio lá que a gente está à disposição. Eu já estou seguindo há um tempo. Estou emagrecendo sem sofrer com as dicas do Manga. Cara. É isso aí. Dani também está indo. Gabriel, agradecer, né, o Manga por ter aceitado esse convite. Gratidão, né? Faça aí, eu fiz a apresentação, você faz os agradecimentos. A gente, dentro dessa conexão, eu espero que a gente tenha mais oportunidades, além de estar sentado em algumas cafeterias da Grande Vitória, para aqui compartilhando, acho que agrega muito. Com certeza. São públicos distintos, o público que te segue, o público que nos segue, mas que guarda consonância nessa base central, que é o Evangelho, que é Cristo, que é a nossa motivação e será sempre o assunto pautado nesse podcast. Não é verdade? Pode crer, né? No nosso Pode Crer. Pode crer. Gabriel, para as pessoas que estão assistindo e querem acompanhar um pouquinho da rotina do Gabriel Firmino, né, para ter lá todo dia. Bom dia, excelência. Aproveita e fala por que bom dia, excelência, e já fala a sua rede social, já deixa aí. A gente gera essa conexão, né? A forma como que a gente se trata em audiência.
é a terminologia que a gente se reporta ao judiciário, né, o representante do Estado, e a expressão máxima de respeito. Então, eu terceirizo isso não só para o juiz, que é a figura estatal, mas para todo mundo que está lá na minha rede social. Eu tenho prazer de chamar todo mundo de excelência, ressaltando, né, que da forma honrosa que é se reportar a eles. E eu tô lá no Eu Gabriel Firmino. Lá tem rotina, lá tem de tudo, né? Tem pregação, tem muita coisa interessante lá. Vai ser bom ter você lá no nosso dia a dia. E o seu, David? Vamos lá. Pastor David Oliveira, para quem quiser seguir também, lá eu coloco o devocional, coloco um pouquinho da minha rotina ministerial, a rotina da igreja, das minhas atividades ministeriais na plenitude. Então, para quem quiser seguir, por favor, vai lá e siga. E eu vou fazer um pedido agora, para quem está assistindo, para quem chegou até o final desse podcast, ativa o sino aí da nossa página do YouTube, do Pode Crer, e se inscreva no canal e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, porque a nossa ideia é toda semana ter uma gravação de alto nível, como foi essa aqui com o Manga hoje. E eu tenho certeza que vai chegar conteúdos extraordinários para o teu crescimento espiritual, para o teu crescimento físico, para o teu relacionamento com Deus, com as pessoas, para que você possa ter uma fé de fato alicerçada. Manga, obrigado pela presença aqui hoje. Eu que agradeço, já estou seguindo, tá? Já está seguindo? Ó. Pronto. Já estou seguindo, agora eu vou acompanhar o pastor David Oliveira, façam o mesmo. E eu que agradeço o convite, estou à disposição sempre que quiserem ter o Nutri Rafael Manga aqui, para a gente falar sobre saúde, sobre Deus, contem comigo. Obrigado. Gabriel, vai ter outro na próxima semana? Próxima semana, convidado surpresa. Assunto surpresa. Vai ser muito bom, eu tenho certeza que vai agregar muito a sua vida, gerando esse crescimento. Valeu, meu mano. Tamo junto. Até a próxima, Manga. Muito Máxima obrigado. consideração, meu Manga, irmão. Obrigado. Prazer foi nosso. E você que está aí nos acompanhando, beijo no teu coração. Beijo no coração. Até o próximo. Pode crer. Deus abençoe. Tchau.